Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Farias e você está no canal Leia Pra Mim. Este é mais um vídeo da série Leia a Bíblia em um ano. Com apenas 2 vídeos por dia, você terá concluído a leitura da Bíblia em um ano. 4 vídeos por dia em 6 meses. Fica ao seu critério. Não esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. Josué capítulo 11. Versículos do 1 ao 23. Vamos à leitura. Sucedeu depois disto que, ouvindo Jabim, rei de Hazor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aksaf, e aos reis, que estavam ao norte, nas montanhas, e na campina para o sul de Quinerete, e nas planícies, e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, e ao perizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram pois estes, e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram, e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué, e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispá ao oriente, feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué, e tomou a Hazor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Hazor antes era a cabeça de todos estes reinos. E a todos os que nela estavam, feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram, nada restou do que tinha fôlego, e a Hazor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Hazor, a qual Josué queimou. E todos os desojos destas cidades, e o gado, os filhos de Israel tomaram para si, tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram, nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez, nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon, também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon, por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué, e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel, somente ficaram alguns em Gaza, em Gate, e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Josué capítulo 12. Versículos do 1 ao 24. Vamos à leitura. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram além do Jordão para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon,
até ao monte de Hermon, e toda a planície do Oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. E desde a campina até ao mar de Quinerete para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote e desde o sul, abaixo de Asdote Pisga. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei. E dominava no monte Hermon, e em Salcá, e em toda a Bazã, até ao termo dos Jesureus e dos Macateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel, feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, e Josué deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e para o sul, o Eteu, o Amorreu, e o Cananeu, o Perizeu, o Eveu, e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Ormá, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Efer, outro. O rei de Afeque, outro. O rei de Laçaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Razor, outro. O rei de Sinrom-Meron, outro. O rei de Aksaf, outro. O rei de Taanaque, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joquinião do Carmelo, outro. O rei de Dor no outeiro de Dor, outro. O rei de Guim em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. 31 reis ao todo.